capítulo 6 de Isaías narra como Isaías foi chamado por Deus para ser usado na missão de levar a palavra de Deus ao seu povo. Lembrando que naquele período que Isaías foi chamado, o reino de Israel ele estava dividido. Havia o reino do norte, aonde a sua capital era Samaria, que ainda preservava o nome de Israel. Mas havia o reino do sul, o reino de Judá, com a sua capital em Jerusalém. E no ano em que Isaías ele foi chamado, aconteceu que Uzias, o rei de Judá, ele morreu. Uzias, ele também é conhecido, é apresentado nas Sagradas Escrituras como Azarias, em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 7. O rei Uzias, ele havia reinado durante 52 anos em Judá. E o governo de Uzias, ele foi próspero economicamente. Foi um reino, principalmente no final, um reino de paz, com paz ali em Judá. Mas Judá estava enfrentando uma decadência espiritual. Tanto é que Uzias morreu em decorrência de uma lepra, que foi acometido diante sua desobediência, transgressão à lei do Senhor. E Isaías, ele percebeu que a nação de Israel, embora tivesse prosperidade material, estava em péssima situação espiritual. Isso reflete muito a realidade dos crentes dos dias de hoje. Muitos crentes são prósperos espiritualmente, não somente os crentes, mas a sociedade como um todo. Há muitas pessoas que estão com a poupança sua cheia de dinheiro, estão controlados financeiramente. Mas, infelizmente, a prosperidade, os bens materiais acabam camuflando a sua decadência espiritual ou a sua corrupção moral. Acaba camuflando o seu coração mau, o coração perverso, assim como o crescimento econômico e a paz temporária que Judá estava vivendo encobria o coração perverso da nação. E 18 anos depois que Isaías ele foi chamado, aconteceu aquilo que Deus estava avisando a Israel durante todo o tempo. Chamando o povo de Israel e também a nação de Judá ao arrependimento, chamando o povo para perto de si, caso contrário, uma grande catástrofe aconteceria. 18 anos depois do chamado de Isaías, 18 anos depois da morte do rei Uzias, os assírios invadiram Samaria, invadiram o reino do norte e dizimaram a nação, dizimaram o reino do norte. Depois, os assírios invadiram Judá, sitiaram Jerusalém, trazendo pobreza, trazendo tristeza para o reino do sul. Mas por um grande livramento, Deus livra Jerusalém, livra Judá da destruição. Irmãos, Isaías estava vivendo tempos difíceis. Isaías estava vivendo tempos de crise, tempos de incertezas e esfriamento espiritual. Mas ao invés de lamentar, ao invés de reclamar, ao invés de desesperar, de entrar em depressão,
Isaías teve 3 atitudes que transformou sua vida. 3 atitudes que foram fundamentais para que Isaías pudesse enfrentar esses tempos que ele enfrentava. Nós, crentes dos dias de hoje, vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar tempos difíceis. Nós estamos aí, né? Embora pareça que as coisas estão voltando ao normal, ainda não está tudo normal. Ainda o vírus do corona está aí, ainda há necessidade de tomarmos cuidados, de tomarmos todos os cuidados ali para que nós não sejamos infectados e nem instrumentos para infectar outros. Tempos difíceis é tempo de nós agirmos como Isaías agiu. Quais foram as 3 atitudes que Isaías teve? Em primeiro lugar, no versículos 1 a 4, Isaías, diante do tempo de crise, diante das dificuldades e incertezas, Isaías olhou para o alto. Veja comigo os versículos 1 a 4. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriram seus rostos, e com 2 cobriram seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Diante as dificuldades, diante as incertezas, Isaías olhou para o alto e Isaías contemplou a glória do Deus Altíssimo. E de acordo com o apóstolo João, lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37 a 41, Isaías não viu nada mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo antes da encarnação. Isaías contemplou a glória, a majestade de Cristo no seu reino, assentado no seu trono de esplendor. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37, João diz assim: E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, não criam em Jesus, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Dele quem? Jesus Cristo. Isaías contemplou, ao olhar para o céu, ao olhar para cima, ele contemplou a glória do Senhor. E ao olhar para Cristo, em sua glória, Isaías descreve 3 aspectos de sua visão. O primeiro aspecto está no versículo 1, quando ele diz: Vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Isaías, ele olha para Cristo e vê Cristo assentado em um alto e sublime trono. Isaías viu Cristo em seu trono de glória. No momento de dificuldade, ao olhar para o alto,
Cristo se revelou a Isaías como rei, como governante soberano do universo. E, meus amados irmãos, quando nós nos achegamos até Cristo, Cristo se revela como rei e governador das nossas vidas. Nós precisamos permitir com que Cristo Jesus esteja justamente nesse lugar em nossas vidas, no trono dos nossos corações. Isso nos mostra que apesar das dificuldades, que apesar das crises, que apesar das lutas e tribulações, Deus está no governo de nossas vidas, cuidando do seu povo e conduzindo os seus à sua presença. As dificuldades, logicamente, não é plano de Deus. Deus não quer que isso aconteça em nossas vidas. Deus está sempre alertando os céus para que nós andemos nos seus caminhos, para que nós estejamos na sua presença. A vontade de Deus é que nós estejamos gozando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer o melhor para nós. Mas, amados irmãos, nós estamos em um mundo corrompido pelo pecado, um mundo onde as tribulações fazem parte da nossa realidade, do nosso viver. Cristo, quando nos salvou, não nos livrou dessas realidades, pelo contrário, Ele nos alertou dizendo que nele nós teríamos paz, e é nele que nós devemos buscar a paz que foi prometida. O Senhor Deus, Ele permite tribulações, Ele permite dificuldades, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e nós possamos nos dirigir na presença de Deus. As dificuldades são instrumentos de Deus para conduzir os seus à sua presença. Nós podemos ver isso claramente nas Sagradas Escrituras quanto a Israel. Toda vez que Israel começava a se afastar dos caminhos do Senhor, então Deus permitia que algo acontecesse para que o coração do povo se convertesse e voltasse para Deus novamente. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer dirigir as nossas vidas, dirigir o nosso coração, dirigir a nós a sua doce presença, ao seu controle. Deus, Ele nos salvou para que nós estejamos todo o tempo em sua presença, não permitindo com que nada, nem os meus desejos e vontades, me tire da presença dEle. E Ele está agindo, Ele está trabalhando nisso. Nós, como salvos, precisamos colocar Cristo como Senhor e Rei nos nossos corações. Em segundo lugar, o segundo aspecto da visão de Isaías é a santidade de Cristo, versículos 2 e 3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo. Nos versículos 2 e 3, Isaías vê serafins. Em nenhum outro lugar da Bíblia nós encontramos este termo. Apenas aqui nós encontramos essa palavra, serafins, uma espécie de anjo, ou uma patente de anjo, se é que nós podemos falar assim, que estavam diante do trono de Deus e começaram a louvar ao Senhor, dizendo: Santo, 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 mostrando o caráter do Senhor que nós servimos. Sua santidade, justiça
e perfeição. Isaías, ao olhar para Deus, ao olhar para Cristo, ele viu Cristo em sua majestade, mas ao mesmo tempo, ele viu Cristo em sua santidade. Ele viu a pureza de Deus. Ele contemplou a glória de Cristo e ele pôde ver o quanto Deus é santo. Meus amados irmãos, quando nós decidimos nos achegar até Jesus, quando nós decidimos dar ouvidos à palavra de Deus, ao Evangelho, quando nós fomos salvos e nós salvos decidimos andar olhando para Cristo, nós vamos contemplar a pureza de Jesus. Nós vamos contemplar a santidade, a justiça deste grande Deus que nós servimos. E ao contemplar a santidade de Deus, vai acontecer duas coisas. De um lado, vai haver uma paz e uma alegria inexplicável de se estar na presença de Deus, mas do outro lado vai acontecer uma grande tristeza, como aconteceu com Isaías. O jovem Isaías, porque na época que ele foi chamado, ele não tinha mais do que 20 anos. O jovem Isaías, ao contemplar a glória do Senhor e ao ver a sua pureza e santidade, Isaías percebeu sua condição miserável de pecador. Ele se entristeceu, Isaías temeu estar na presença de Deus. Veja comigo o versículo 5. Então disse eu, ai de mim, pois que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, Isaías está dizendo, eu estou em perigo, porque eu sou pecador, estou na presença do Santo dos Santos, estou na presença de Deus, do Santíssimo Senhor, e como pecador, eu estou correndo um grande perigo de morrer. Meus amados irmãos, quando nós nos adentramos na presença de Deus e contemplamos a sua pureza e majestade, meus amados, nós vamos desejar a pureza de Cristo. Nós vamos entender, ter uma forte convicção do pecado e vamos desejar e vamos ter, quando estamos com essa convicção, nós vamos desejar confessar os pecados. E a Bíblia é clara. Isaías, ao confessar os seus pecados, a Bíblia diz que todos os seus pecados foram expiados. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, todos os nossos pecados são perdoados. Amém, irmãos? Todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, são perdoados na pessoa de Jesus Cristo. O plano de Deus foi enviar Jesus Cristo a este mundo, não foi apenas para dar um exemplo, não foi apenas para fazer milagres, mas Jesus, ele veio a este mundo para morrer em nosso lugar. Jesus Cristo entregou a si naquela cruz para morrer a nossa morte e por meio da morte de cruz derramar o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. O pecador, para ele ser salvo, ele precisa se chegar diante de Cristo, tendo convicção dos seus pecados, confessando os seus pecados e escolhendo depositar a sua fé unicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E tem um terceiro aspecto, que está no versículo 4. Isaías, ao contemplar a majestade de Deus, ao contemplar a santidade de Deus e sentir ali
essa convicção do pecado, ao confessar o seu pecado diante do Senhor e ao ter os seus pecados expiados. A palavra expiado significa tirado a sua culpa, perdoado, lavado pelo sangue de Cristo. Isaías contemplou a presença de Deus. Veja comigo o versículo 4. E uns umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Versículo 4, principalmente, a última parte diz, e a casa se encheu de fumaça. Irmãos, o Senhor Deus, Ele prometeu para Israel que iria habitar entre o povo, e várias vezes Ele mostrou, Ele apresentou visivelmente ao povo a sua presença. Ele manifestou visivelmente a sua presença diante do povo de Israel. Como, por exemplo, uma das formas que Deus usou para manifestar a sua presença entre o povo foi em forma de nuvem ou de fumaça. Depende a perspectiva aí, né? Por exemplo, na nuvem e na coluna de fogo no deserto. Deus revelou a sua presença no meio do povo de Israel por meio de uma nuvem que protegia a Israel durante o dia, e uma coluna de fogo que protegia Israel e iluminava seu caminho durante a noite. Deus, Ele manifestou a sua presença no tabernáculo durante o tempo da peregrinação no deserto, em forma de nuvem ou fumaça. Deus manifestou sua presença no meio do povo de Israel na dedicação do templo em Jerusalém, quando Salomão dedicou o templo a Deus. Deus se revelou, manifestou a sua presença ali em meio de fumaça, que encheu todo o templo. Os rabinos criaram uma palavra para descrever esta fumaça, essa manifestação da glória de Deus no meio do povo de Israel. A palavra criada pelos rabinos é a palavra Shekinah. Embora ela não esteja na Bíblia, Shekinah, ela vem do verbo hebraico que significa habitar, se referindo a essa promessa do Senhor, para representar todas as vezes que Deus manifestou a sua presença no meio do povo de Israel. Quando o pecador arrependido, ele olha para Cristo, experimentamos o Shekinah do Senhor, a presença gloriosa e santa do Senhor, pois a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende e vem até Cristo, o Espírito Santo vem fazer habitação no seu coração, na sua vida. Deus, ele não habita em templos construídos por homens, mas Deus habita no templo feito por Deus. O templo aquele que se converteu a Cristo, que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. O salvo é o templo do Espírito Santo. E somente o salvo pode experimentar a Shekinah de Deus, a presença de Deus. E quando nós salvos buscamos a presença de Deus, quando nós salvos buscamos estar em comunhão com Deus, olhando para Cristo, nós iremos experimentar a Shekinah de Deus. Nós falamos muito de avivamento, nós falamos de despertamento espiritual. A Bíblia fala de 7 igrejas lá em Apocalipse, 7 igrejas que ilustram períodos de tempo da igreja enquanto aqui na terra, até que Cristo volta. E de acordo com as profecias, nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja que tem até
certo ponto, um fervor, mas quer servir ao Senhor segundo a sua vontade e não segundo a vontade do Senhor. Laodiceia é a igreja onde Cristo está do lado de fora, e Cristo está batendo, pedindo para entrar novamente no meio da igreja. Mas eu acredito também no remanescente fiel, na igreja de Filadélfia, a igreja do amor verdadeiro, a igreja onde Cristo está presente no meio do seu povo, abrindo portas para que o evangelho possa ser pregado. E quando a igreja, ela está vivendo em plena comunhão com Deus, quando o salvo em Cristo Jesus está buscando, experimentando esta Shekinah, a presença de Deus, meus amados irmãos, acontece um avivamento, um despertamento espiritual. E quando nós falamos de avivamento, nós não estamos falando de falar amém, nós não estamos falando de gritar aleluia na igreja, de cantar mais alto, não, nós estamos falando de um desejo exponencial de servir ao Senhor, de ter mais, de estar mais na presença de Deus, um desejo de pregar a palavra de Deus. Os crentes da igreja primitiva, eles foram cheios do Espírito Santo, e ao ser cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles falaram das grandezas de Deus. A maior evidência de um crente cheio do Espírito Santo é justamente o desejo de anunciar as grandezas de Deus. Isaías experimentou algo que ele jamais havia experimentado. Ele experimentou a doce presença de Deus, um avivamento, um despertar diante a presença de Deus. Ele olhou para si mesmo e viu no seu coração que ele era um homem pecador. Ele viu que precisava de Jesus Cristo, precisava da presença de Cristo em sua vida. E ele se chegou até o Senhor. E estando cheio da presença do Senhor, em terceiro e último lugar, Isaías, ele ouviu o chamado de Deus. No versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus amados irmãos, Isaías, ele ouviu o chamado do Senhor. E ele prestou bem atenção. Aquele chamado incomodou ele. Aonde Deus perguntou: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ao ouvir o chamado do mestre, Isaías, ele viu uma grande necessidade. Alguém precisava ir. Como o povo iria ouvir a palavra de Deus se ninguém fosse enviado, se ninguém se prontificasse para ser usado por Deus? Então, Isaías, ele decidiu obedecer, de se colocar à disposição de Deus para ser usado. Meus amados irmãos, o chamado para nós salvos em Cristo Jesus já foi feito. A ordem do mestre já foi dada. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Sede testemunhas, sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A ordem já foi dada. O chamado já foi feito. Nós falamos que para o ministério pastoral exige um chamado especial. Mas esse chamado, o
O chamado para pregar a palavra de Deus é um chamado universal para todos os crentes. Para que todos nós possamos pregar a palavra de Deus. Seja homem, mulher, adultos, crianças, a ordem já foi dada. O que nós precisamos é dar ouvidos ao chamado e nos colocar à disposição de Deus para ser usado. Deus, Ele precisa da igreja local que mantém os servos que foram enviados na obra de Deus, que os mantém em oração, que os mantém por meio do sustento. Mas também Deus precisa daqueles que se colocam à disposição de ir ao campo, que se colocam à disposição de ser usado por Deus para serem enviados ao campo. Deus, Ele precisa de homens comprometidos, homens que permitem ser usados por Ele. Eu te pergunto nesta noite, para onde você tem olhado? Diante da sua vida, seja em momentos de bonança, momentos de tranquilidade, diante dos seus afazeres diários, seja em momentos de crise, em momentos de dificuldade, para onde nós estamos olhando? Estamos olhando para as circunstâncias para que possamos nos desesperar e afundar, naufragar na fé? Ou estamos olhando então para os nossos umbigos e querendo fazer simplesmente o que nós queremos fazer? Ou então nós estamos olhando para o alto? Para onde nós estamos olhando? Se você começar a olhar muito para as coisas que acontecem do seu lado, isso vai prejudicar você, não é quem você está observando. Deus não quer que nós fiquemos cobrando uns aos outros, mas Ele quer que nós cobremos a nós mesmos. Amém, irmãos? Deus, Ele quer que nós analisemos as nossas vidas e procuremos mudar as nossas vidas. A tendência nossa é ficar culpando os outros. A culpa é do fulano, é do Bertano, mas a palavra de Deus fala que a culpa é nossa. A mudança que nós tanto almejamos deve começar em nós. Com o que você tem se preocupado? Você tem se preocupado apenas com as coisas materiais? Apenas se você tem o celular do último ano, ou se pelo menos tem coisas lá na geladeira da sua casa, você só se preocupa com isso? Ou você preocupa também com as coisas espirituais? Com a nossa condição espiritual diante de Deus, com a condição espiritual da nossa família, dos nossos amigos. Com o que nós temos nos preocupado? Meus amados irmãos, com o que nós temos nos ocupado? O que tem ocupado os nossos corações, a nossa mente, constantemente? Será que você tem mais prazer em gastar tempo ali com o seriado de Netflix e assim por diante, mais do que estar na presença de Deus? Você tem mais prazer de estar no shopping center do que estar na casa de Deus, cultuando ao Senhor? O que tem ocupado a sua vida? O que mais você tem investido tempo? Meus amados, a crise vivida por Isaías em seus dias o levou a olhar para o alto. E ao olhar para o alto, Isaías experimentou um grande despertamento espiritual. E não somente um grande despertamento espiritual. Isaías foi grandemente usado por Deus. Em todas as Sagradas Escrituras, o profeta que mais falou sobre Jesus,
sobre a sua vinda, seja a primeira quanto a segunda, foi Isaías. Tanto é que ele é conhecido como profeta messiânico. Isaías desfrutou da doce e poderosa presença de Deus. Olhe para Cristo. Vá até Cristo. Ao olhar para Cristo, resultará em uma transformação nas nossas vidas. Ele não quer que você simplesmente pegue aquilo que você era antes de Cristo e junte com a nova vida que você tem em Cristo Jesus, as suas crenças passadas e a sua crença hoje. Isso é chamado de sincretismo. Deus, na sua palavra, em nenhum momento está dizendo isso, que o pecador se chega até ele para ser sincretista. Não! Ele chama o pecador a uma conversão. Amém, irmãos? A uma mudança. É abandonar tudo e qualquer coisa do passado para viver uma nova vida em Cristo Jesus. É uma mudança de pensamento e uma mudança do coração e de atitude. Olhar para Jesus, se chegar até Jesus, resultará em confissão e perdão dos pecados. Somente Jesus tem poder para salvar, somente Jesus tem poder para transformar e libertar o pecador. Olhar para Cristo nos levará a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Nos levará a um comprometimento com as coisas de Deus. Quando eu estava trabalhando lá na fazenda, na zona rural de Ibiraci, fazenda esta que eu dei o testemunho no vídeo, né, falando que eu tive a oportunidade de ganhar uma família para Cristo. Irmãos, eu experimentei vários milagres ali. Milagres para me manter ali, milagres para que aquela família fosse alcançada para Jesus. Mas o maior milagre aconteceu no meu coração. Irmão Mauro, eu tinha um celularzinho azulzinho, tinha pouca coisa nele, não é igual esse celular de hoje aí, smartphone, né, e tudo mais, não era desse jeito. Mas ele tinha uma vantagem, esse celular eu até ganhei ele de alguém. Esse celular ele era MP3, e ele tinha entrada ali de cartão SD, é SD que fala, né, mini SD. Irmãos, eu lotei aquele cartão com a Bíblia em áudio e com louvores ao Senhor. Irmãos, eu chegava lá na roça, pegava a enxada, irmão, pensa em alguém ruim de enxada. Nossa, tinha uns lá que pegava a enxada para capinar ali a roça, as lavouras de café, dos cafezinhos novinhos, e pegava ali de um lado da rua ali e saía lá rapidinho. Mas eu sempre ficava para trás. Eu era o último, fraquinho de serviço. E eu olhava para Deus assim, Senhor, só me capacita. É no seu poder, não é no meu não. Irmãos, eu colocava ali o foninho de ouvido e ali eu ia trabalhando ali, puxando a enxada, ouvindo a palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu capinando ali, eu começava a chorar. Eu começava a orar e falava com o Senhor justamente, Senhor, me ajuda, me capacita, me renova, me transforma, me faça um servo útil ao Senhor. Quantas vezes isso aconteceu? Me lembro de uma vez, de uma circunstância que veio aqui agora, a gente estava já na época da colheita e ficamos o dia inteirinho, né, puxando café, da lavoura de café para o terreirão, né? E nós estávamos ajudando, justamente, o pessoal jogava, enchia ali o balaio para fazer a medida de café, para depois efetuar o pagamento para o pessoal, né? E nós que éramos funcionários da fazenda, nós ficávamos em cima da carreta pegando esses balaios, né, despejando na carreta. E um dia a gente estava voltando, né, da lavoura, e eu ali dentro da carreta de café, eu comecei a olhar para cima e comecei a chorar e conversar com Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa.
Fisicamente, eu estava passando por problemas, irmãos. Nossa, trabalhar na roça sem ter experiência, já tendo experiência já não é fácil. Imagina sem ter. Mas espiritualmente, foi um momento que eu experimentei algo extraordinário que transformou a minha vida. E foi ali que Deus trabalhou no meu coração para que hoje eu pudesse estar aqui, trabalhando na igreja de Chácara dos Pinheiros. Meus irmãos, Deus está trabalhando em nós para que possa nos usar nesta grandiosa obra de alcançar os perdidos. Que nós possamos nos colocar à disposição de Deus, fazendo o nosso melhor para que possamos ser usados nesta tão grandiosa obra. Amém, irmãos? Que Deus nos capacite, que Deus nos use e que almas sejam salvas para a glória do nome santo e bendito do nosso Senhor. Amém?